A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu vim aqui neste vídeo contar para vocês o porquê que eu fiquei um tempinho sem trazer a palavra de Deus para vocês. E durante esse tempo eu tive um sonho muito forte, e eu contando esse sonho para minha irmã, minha irmã Keila, ela falou que era hora de eu gravar um vídeo contando para vocês esse sonho que eu tive, porque esse sonho é um testemunho que vai edificar a sua fé e te alertar também, se caso você estiver passando pela mesma situação que eu passei. Eu confesso que eu não ia gravar esse vídeo, mas porque a minha irmã conversou comigo e ela me orientou a fazer isso, então eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu, na verdade, parei de gravar o vídeo porque, para mim preparar essa mensagem para vocês, eu tenho que tirar muito tempo em oração, jejum, lendo a Bíblia. Então, é um tempo que eu tenho que tirar, né? Para quem quer viver a palavra de Deus, quem quer ter uma intimidade com o Espírito Santo, uma intimidade com Deus, tem que reservar um tempo nosso para estar dedicando a palavra de Deus, lendo, consagrando a vida espiritual. Porque se nós não tirar esse tempo de consagração, esse tempo de oração, de jejum, lendo a Bíblia, meditando nela, a gente não consegue trazer a palavra de Deus, porque quem nos usa é o Espírito Santo de Deus que nos reveste e nos enche da unção para trazer a mensagem dele. E se a gente não tiver constantemente buscando a presença dele em oração, em jejum, lendo a palavra, a gente se torna vazio, sem a presença, sem a autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus automaticamente para de usar a gente, porque a gente não está buscando a ele, não está lendo a Bíblia, porque o que nos dá entendimento e conhecimento dentro da palavra é lendo ela, é lendo a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus vai comunicando com nós e vai nos dando palavras para pregar, para anunciar para as pessoas. E então, eu tão atarefada com serviços de casa, porque quem é dona de casa sabe como que é uma vida de dona de casa. Então, cada hora tem que fazer uma coisa, roupa para lavar, comida para fazer, almoço, janta, limpar a casa, filho para olhar. Então, eu fiquei que nem a Marta, né? A Marta, tão focada nos serviços, nos afazeres de casa, que aí eu parei de consagrar a minha vida, eu parei mais de orar, parei de ler a Bíblia. Então, automaticamente eu fui me esvaziando da unção do Espírito Santo, né? E aí a gente vai enfraquecendo, porque o que nos faz ficar forte na presença de Deus é a oração, o jejum, lendo a Bíblia. Então, se você para de ler a Bíblia, se você para de orar, se você para de tudo, de fazer as coisas que Deus agrada, você se esvazia do Espírito Santo. Então, eu estava assim, porque eu estava tão ocupada com os serviços de casa, com os problemas, né, que todo mundo tem da vida, né? E eu também tinha pegado um projeto arquitetônico para fazer de uma cliente e tal, então eu estava cheia de serviços, materiais para fazer, coisas da vida para fazer. Então eu parei de buscar a Deus igual eu estava buscando. Eu parei de ler a Bíblia, então por isso que eu não estava trazendo a palavra de Deus. Se eu não estava preparando para trazer a palavra de Deus, então não tinha como eu trazer. E aí eu tive um sonho. Eu tive um sonho que Satanás, ele tinha possuído meu filho. E meu filho, ele estava desmaiado, assim, como morto, no meu colo. E o diabo do meu lado, falando assim comigo. Você não pode fazer nada porque você não está revestida. Você parou de buscar. Então você não está revestida. Eu vou dominar o seu filho. Ele está nas minhas mãos e você não pode fazer nada porque você não está revestida como você estava antes. E aí eu e o meu marido começamos a orar. E nós com o nosso filho assim no colo. Começamos a orar. E a nossa oração não passava do teto. Eu sentia minha oração vaga. Era uma coisa terrível. E a gente clamando
pedindo a Deus misericórdia, para Deus entrar naquela situação e resgatar o nosso filho das garras do inimigo. E nós pedindo a Deus força para nós ter intimidade, voltar a ter intimidade com Ele, voltar a ter compromisso com Ele, voltar a ter unção na presença dEle, pedindo a Deus misericórdia para ouvir nossa oração. E nossa oração é aquela oração vaga, mas de repente, e o diabo só falando com nós: não adianta, vocês estão fracos, vocês não estão revestidos, eu estou no controle e eu já tomei posse do seu filho, ele é meu, eu que vou dominar a vida dele. E meu filho estava como morto no nosso colo, porque o diabo estava dominando a vida dele. Meu filho tem apenas 3 anos. Foi uma coisa terrível, terrível, um sonho horrível mesmo. Terrível. E aí... E aí a gente continua clamando a Deus, eu e meu marido, com o nosso filho como se estivesse morto no colo. A gente continuou clamando, Deus tem misericórdia. Senhor, nos dá força para te buscar. Senhor, entra nessa situação. E de repente Deus começou a ouvir a nossa oração. E então ele começou a falar. No sonho eu só ouvi a voz dele falando comigo e com meu marido. Só ouvia a voz dele falando, a gente não via Deus, mas ouvia a voz dele. E no sonho é como se eu estivesse dentro do meu quarto mesmo. E Deus falava assim comigo, com nós: você só quer força? É só força que você quer? Porque eu estava pedindo a Deus forças. E nas minhas orações, no dia a dia, eu estava pedindo a Deus forças para me voltar a buscar Ele como eu estava buscando antes. E Deus falava assim comigo: você começou a fazer a minha obra e você parou. Você começou a levar a minha mensagem, anunciar o meu evangelho nas redes sociais. Eu estava operando através daqueles vídeos. Eu estava fazendo a obra na sua vida e obra na vida das pessoas, mas você parou. Você só começou, vocês dois estavam orando de madrugada, me buscando, e vocês parou. Por que que vocês parou? E eu falava com Deus: Deus, eu vou voltar a fazer tudo que te agrada, eu vou voltar a pregar o teu evangelho, eu vou voltar a orar de madrugada, eu vou voltar a te buscar. E Deus foi nos enchendo de poder naquele momento, naquele diálogo, naquela oração nossa e aquelas palavras que Deus falava com a gente. E Deus foi atendendo a nossa oração, atendendo o nosso pedido. E meu filho, que estava como morto em nosso colo, ele começou a reagir. Ele abriu os olhos e o diabo começou a perder. E na hora que o diabo viu que ele estava perdendo, porque Deus estava atendendo o nosso clamor, que Deus já estava agindo ao nosso favor, ele ficou muito furioso, muito furioso. E então eu falei com Deus: Deus, eu vou voltar a orar de madrugada, nós vamos voltar a orar, buscar o Senhor de madrugada. E o diabo desceu as escadas da minha casa, com muita raiva. E no meio da escada ele encontrou com a minha cunhada, a irmã do meu esposo. Encontrou com a minha cunhada no meio da escada e ele falou assim pra ela: fala com eles que se eles for buscar de madrugada, eu vou estar lá para guerrear com eles. E eu quero ver se eles vão me vencer. Eu estou até arrupiando todo aqui, ó. O diabo falou assim com a minha cunhada: fala com eles vão me buscar de madrugada? Fala com eles que eu vou estar lá para guerrear com eles e eu quero ver se eles vão me vencer. E a minha cunhada bateu na porta do meu quarto e falou com nós assim: quem anda na nossa frente e luta contra nós? Perguntou para nós: quem é que anda na nossa frente e luta contra nós? Aí eu falei assim com ela: o diabo. Aí ela: pois é, ele acabou de encontrar comigo ali na escada e mandou dar esse recado para vocês, que se vocês for buscar de madrugada, ele vai vir aqui para guerrear com vocês. E ele falou que quer ver se vocês vão vencer ele. E eu falei assim: pode mandar ele vir, deixa ele vir, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, vai estar aqui dentro do nosso quarto, clamando com nós. Ele vai estar guerreando por nós. Pode deixar ele vir, que eu quero ver se ele vai nos vencer, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, vai estar aqui conosco. E neste momento o meu sonho acabou. O meu sonho acabou e eu acordei tão desesperada.
E acordei meu marido na mesma hora. Era 5 horas da manhã que eu olhei as horas. E aí eu contei pra ele todo esse sonho. Na mesma hora ele falou assim comigo: vamos orar agora. E a partir de hoje a gente vai se esforçar mais para fazer a vontade de Deus. Vamos se esforçar mais na presença dele. Vamos hoje fazer um jejum. E então naquele dia nós levantamos, fomos orar, fizemos jejum, já começamos a voltar a orar de madrugada. E eu agradeço a Deus tanto por ele ter me dado esse sonho, porque esse sonho foi um alerta, um despertamento para mim, porque parece que eu estava dormindo. Parece que eu estava dormindo, não estava atenta às coisas que eu tinha que fazer para Deus. Eu tinha parado. Então, através desse sonho, Deus me despertou para voltar a buscar a Ele e voltar a gravar os vídeos. Eu falei com Deus: Deus, eu vou voltar a pregar a Tua palavra nas redes sociais. Eu vou voltar a fazer tudo que Te agrada, Senhor. E então eu comecei a voltar a gravar meus vídeos, pregar a palavra, porque, irmãos, luta todos nós temos, principalmente quem serve a Deus. É tanta luta que a gente enfrenta na vida, porque o diabo ele não fica feliz. Ele não fica satisfeito de eu trazer essa mensagem para vocês. Ele não fica satisfeito porque enquanto eu estou pregando a palavra de Deus aqui, almas estão sendo resgatadas das garras dele. E Deus já falou comigo que ele me chamou para ser uma missionária, para ser uma pregadora da palavra dele. Eu vim trazer a palavra de Deus aqui nas redes sociais, não foi porque eu quis, mas foi porque Deus mandou. E Deus falou comigo que muitas almas vão ser resgatadas das garras de Satanás através das palavras que ele colocar na minha boca. Glória a Deus, aleluia. Então, a gente tem que fazer o que Deus manda, porque a nossa recompensa vem dele. E é tão gratificante saber que Deus está te usando para salvar outras almas. E todos os dias nós temos um leão para matar. Todo dia nós temos um urso para matar. Servir a Deus não é fácil. Servir a Deus é guerrear contra a nossa carne. É guerrear todos os dias contra as nossas próprias vontades. E não é andar em mar de rosas, viver a palavra de Deus. Não é fácil. A gente enfrenta muitos obstáculos na vida. E Jesus já deixou esse exemplo para nós. Porque Jesus ele também foi perseguido aqui nessa terra. A vida de Jesus aqui neste mundo não foi fácil. Todos os dias Jesus tinha que enfrentar perseguições, pedradas, calúnias. Jesus sofreu demais aqui neste mundo por fazer a obra de Deus, por anunciar o Evangelho, por anunciar a salvação. Porque quando nós estamos anunciando o Evangelho, nós estamos anunciando a palavra de Deus, nós estamos comprando briga com Satanás. Porque Satanás ele não quer ver almas sendo salvas, almas sendo resgatadas das mãos dele. Então, a gente tem que guerrear com o inimigo, mas a gente já pode ter certeza da vitória, porque quem guerreia junto com nós é Deus. E quem é que pode vencer o Deus Todo-Poderoso? Se nós estamos do lado dele. Então, já é claro que nós somos capazes de vencer todas as batalhas espirituais, todas as flechas vindo do inimigo, todos os ataques dele, nós somos capazes. Mas para nós vencer tudo isso, a gente tem que estar revestido do poder, revestido de oração e de jejum, de consagração, lendo a Bíblia, porque é isso que nos reveste e nos protege, estando com a nossa vida protegida pelo Espírito Santo, através da nossa comunhão com Ele. Glória a Deus, aleluias. Então não vamos deixar, eu aprendi que a gente não pode deixar as coisas materiais, os afazeres da nossa vida, do dia a dia, em primeiro lugar. A gente tem que tirar tempo para Deus, porque eu estava deixando em primeiro lugar as coisas materiais, fazendo o serviço de casa. Então, se a gente for deixar as coisas acontecer,
a gente não vai fazer nada para Deus, porque a gente fica serviço de casa, as coisas, os afazeres do dia a dia tomam muito tempo da gente. Então, se a gente ficar focado nisso, a gente não tira tempo nenhum para fazer a obra de Deus. Não tira tempo nenhum para poder fazer aquilo que Deus agrada. E a gente tem que vigiar nisso, porque a Bíblia nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente tem que dar prioridade para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Glória a Deus, aleluia. Então eu quero deixar essa palavra de Deus para o seu coração e que esse testemunho venha te ajudar, você que faz a obra de Deus também, assim como eu, talvez esteja passando por situações difíceis assim, mas Deus vai te dar vitória. E fica firme, não para de fazer o que Deus agrada, porque você só vence na presença de Deus. Amém? Vamos orar comigo? Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um que assistiu esse vídeo, meu Pai, e está orando juntamente comigo neste momento. Venha ajudar, ó Pai, essa pessoa a crescer na Tua presença e nunca parar, ó Pai, de fazer aquilo que te agrada, meu Pai. Ó Deus, venha revestir essa pessoa com Teu poder, com a Tua amargura, Deus. Dê força a essa pessoa, meu Deus, para que ela venha fazer tudo que te agrada, ó Pai, e viver no centro do Teu querer, no centro da Tua vontade. Venha me revestir também, ó Deus, para que eu venha continuar trazendo a Tua mensagem, ó Deus, aqui nas redes sociais, como o Senhor tem me pedido. Ó Pai querido, que Sua vontade seja feita em nossas vidas, ó Pai querido, porque a Tua vontade é perfeita em nossas vidas, ó Pai querido, Pai amado. Nos enche, Senhor, do Teu poder, do Teu Espírito Santo, da Tua unção, ó meu Pai, da Tua autoridade, para que nós podemos vencer os ataques do inimigo e as flechas, meu Pai querido. Deus, abençoa a vida de cada um, meu Pai, e venha, Pai querido, revestir ela na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Fica com Deus, amém? Que Deus continue te abençoando.